Hello people, how are you? Como vocês estão? Espero que esteja tudo bem com vocês, com a família de vocês também. E let's go! Vamos a mais uma aula de inglês, dessa vez falando um pouco sobre presente contínuo, ok? No inglês, esse presente contínuo fica present continuous. É até um pouco similar, né? É bastante similar, na verdade. Deixa eu escrever aqui no nosso quadro para a gente começar. Então, esse present continuous é o equivalente ao presente contínuo no português. E aí, o que seria esse presente contínuo? Ele seria, por exemplo, vou dar um exemplo de uma frase. I am talking. Eu estou falando. Então, tudo que seria que esse endo no português, por exemplo, lendo, escrevendo, falando, cantando, caminhando. Esse ando e endo no português, ele é uma característica muito marcante no presente contínuo ou no passado contínuo. No caso, nós vamos falar do presente contínuo, ok? Então, o que seria o presente contínuo para a gente definir uma linha aqui de raciocínio? Ele seria uma coisa que identifica uma ação de imediato, uma ação na hora que está se falando. Ou seja, você está falando de uma ação que está ocorrendo no momento em que você está falando. Não entendeu? Vamos dar alguns exemplos, tá? Antes disso, eu gostaria que vocês relembrassem as pessoas no inglês, ok? Vamos relembrar um pouquinho isso, porque é muito importante na hora de construir uma frase no present continuous, ok? Então, vamos lá. Tem uma pessoa eu, né, que esse I maiúsculo, que tá bem ali, acabei de colocar. Ele é a pessoa eu. You, você. He, ele. She, ela, ok? Deixa eu botar aqui embaixo. It, seria o ele ou ela para objetos, lugares, animais, ok? Então, tudo que não for humano, a gente usa o it. Agora, se for uma pessoa, né? Aí você vai usar o he para ele e she para ela. Se não for humano, usa o it para ambos, para ele ou para ela. Aí depende do que se fala. Nós temos o we, que é o nós. You, vocês. E they, eles ou elas, ok? Porque o he, she, it, ele é usado só com uma coisa apenas. Ou uma pessoa, ou um lugar, ou um objeto. Então, assim, é sempre singular. E o they é para eles, plural, ok? Então, vamos lá. O you também não tem diferença, tanto o you de cima como o you de baixo, eles não têm diferença nesse sentido. Por isso que nós colocamos dois you, ok? Para dar uma explicação. Que o you de cima significa você. E you de baixo significa vocês. Então, o you, ele tem um duplo sentido, né? Ele pode ser tanto plural como o singular. Pode ser tratado de uma pessoa só, pode ser tratado de várias pessoas. Por isso que nós usamos o verbo to be are. Eu vou dar uma olhada aqui, uma vasculhada, que eu já tinha postado um vídeo de verbo to be. E aí eu coloco nos cards, ou então na descrição do vídeo para vocês darem uma olhadinha. Porque é importante vocês saberem a posição do verbo to be, ok? É muito importante. E aí nós vamos usar o am para a pessoa eu. Is, is. O que significa esse is, are? Eu vou dar uma explicação breve aqui. É que já está no outro vídeo, mas eu vou dar uma explicação breve. Esse am, I am,
eu sou ou eu estou. You are, você é ou você está. He is, ele é ou ele está. She is, ela é ou ela está. It is, ele é ou ela é, ou ele está ou ela está. We are, nós somos ou nós estamos. You are, vocês são ou vocês estão. E they are, eles são ou eles estão, ok? Então, esse verbo to be, are, am, is, eles significariam o é, o são, o estão, estou, sou. Então, é o verbo ser e verbo estar, ok? Verbo ser e verbo estar. Dependendo da pessoa aí, você tem que ver de acordo com essa tabela, tá? Por exemplo, o he, ele sempre vai com o verbo to be is. Sempre, ok? You, ele sempre vai com o verbo to be are. Então, essa sequência é a correta para vocês estudarem, ok? E como é que fica um verbo no presente contínuo? Esse ando e endo que eu tinha falado para vocês no início do vídeo, ele é o ing no inglês. Então, por exemplo, vou dar um exemplo aqui embaixo. Walk é o verbo caminhar. Para eu botar no presente contínuo, ou seja, no momento em que eu estou falando, essa ação está acontecendo. Caminhando, esse ing eu vou ter que colocar, ok? Caminhando, walking. A mesma coisa, por exemplo, com write. Verbo write é o verbo escrever, ok? Só que o que acontece? Eu não posso colocar um ing aqui sem tirar o e, porque fica uma junção de vogais, ok? Então, na hora de colocar o ing num verbo que termina com e, você tem que tirar o e, ok? Vamos tirar o e aqui, ó, e trocar por i. É como se fosse trocado. Writing, ok? Verbo love. Muita gente gosta de love. Verbo love. Loving. Ok? Amando. E deixa eu ver. Talk, que eu tinha dito. Talk, falar. Talk. Talking, falando. Então, é só você colocar esses verbos estruturais, né? Ou seja, colocar o verbo com finalzinho ing para você construir uma frase no presente contínuo. É facinho, né? Então, assim, vocês vão colocar I am... Deixa eu ver aqui um verbo. Vou usar walking, que eu usei de primeiro. I am walking. Eu estou caminhando, andando. You are walking. Você está caminhando. Vou trocar o verbo. He is writing. He is writing. Ele está escrevendo. She is talking. She is talking. Ela está caminhando. Tá falando? Caminhando não. Caminhando é o verbo walk. Está falando. It is walk. Vamos supor que eu esteja falando de um cachorro, né? It is walking. Ele está caminhando. Ok? We are listening. We are listening. Nós estamos ouvindo, ok? Nós estamos ouvindo.
You are watching. Watching é o verbo assistir, ver, ok? Geralmente eles colocam muito watching TV. Está assistindo televisão. They are... Deixa eu ver aqui um verbo. They are cooking. Eles ou elas estão cozinhando. Cooking, cozinhando. Então, percebeu a diferença? Vocês vão simplesmente colocar pessoa, verbo to be e o verbo principal com o ing no final para construir uma frase no presente contínuo, ok? Como eu posso negar? Como eu posso colocar essa frase na negativa? Muito simples. Depois do verbo to be, você coloca o not, ok? I am not walking. You are not walking, ok? Ou você também pode juntar esses dois verbos to be. Nós sabemos que o are com not também está lá no vídeo. O are com not, ele fica aren't, ok? Então, você pode colocar are not ou aren't. A mesma coisa com is. Você pode colocar is not ou isn't. Aí você vai lá e substitui, ok? Eu coloquei aqui no final esse aren't e isn't para você ter uma noção, tá? Ele não vai ficar no final. Você pode substituir colocando ele no meio da frase. Ou seja, depois da pessoa, coloca aren't ou isn't, ok? O único que não tem essa junção é o an, tá? O an não se junta com o not. Por causa dessa cacofonia. Esse M com N, eles não poderão se juntar, ok? Porque aí vai dificultar na hora da fala. Como eu posso perguntar? Perguntar também é muito simples. É só você passar o verbo to be para frente, ok? Então, em vez de ser she is talking, você pode colocar is she talking? Is she talking? Ok? A mesma coisa com it. Verbo to be na frente, depois a pessoa, no caso aqui é o it, depois o verbo e o complemento. Se a frase for mais longa, você continua a frase aqui e dá o seu pontinho final aí, pontinho final não, ponto de interrogação para perguntar. Mudou o verbo to be, a mesma coisa, tá? O are na frente, we, no caso aqui, listening. E aí você vai perguntar, ok? Eu espero que vocês tenham entendido e que tenham excelentes estudos. Beijos e até a próxima. Bye!